E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez para falar do Level Up com vocês. Bom, me pediram para falar um pouquinho da experiência, aquilo que vai nos desafiar a uma vida de jejum e oração. Eu não sei o quanto você já tem experimentado das práticas de jejum, mas esse movimento veio nos desafiar a sair do lugar cômodo também nessa prática e vida de jejum e oração. O jejum é algo estabelecido por Jesus. Ele chega a afirmar para os seus discípulos que enquanto o noivo estava com eles, não era necessário que fizessem jejum, mas quando o noivo não estivesse mais no meio deles, então era necessário que eles fizessem jejum. E nós cremos nisso. Os evangelhos de Lucas e Mateus, no capítulo 4, falam sobre o jejum de Jesus, um jejum de 40 dias no meio do deserto, onde ele não comeu nada e estava ali sendo tentado, provado, testado. A maioria das vezes o jejum vem para isso, para que a nossa carne seja totalmente mortificada e trazer em nós uma mensagem do céu, uma revelação de uma forma ainda mais sensível, tornar o nosso espírito ainda mais alinhado àquilo que é a vontade de Deus. Todas as vezes que você se propor a colocar a sua vida em jejum, você vai poder experimentar um pouco mais daquilo que tem o Espírito a falar no nosso espírito, aquilo que tem a ser discernido da vontade dos céus para nós. O movimento do Level Up vem também para te despertar a isso, tirar você do lugar raso e colocar você num lugar mais fundo, numa vida de oração intensa, de busca intensa pela palavra e muito mais que isso, podendo jejuar. Bom, eu acho que todos sabem, está acontecendo um movimento global em favor do jejum de Jesus, um jejum de 40 dias, onde você fica em tempo de oração. Ele vai iniciar agora 1º de março, e nós do Level Up, que já iniciamos também a nossa leitura no dia 1º de março, nós cremos que todo jejum precisa ser acompanhado da palavra. E com essa palavra, nós vamos nos alimentar e vencer durante o período de jejum. Jesus faz isso. Ele vence o diabo com a palavra no último dia do seu jejum. E eu creio que você vai conseguir também chegar até esse último dia de propósito conosco. Bom, nós faremos um jejum de Jesus junto com a igreja que tem sido convocada por um pessoal que é referência nisso. Eu não sei se você conhece o ministério do Lou Engle, mas ele é um homem que é responsável por um tempo de convocação global de jejum. Ele está convocando todas as nações a viverem um despertamento em jejum e oração pela terra, vivendo um clamor para que o reino dos céus toque a terra, num chamado à nação, num chamado à igreja para evangelizar, para que as missões sejam realizadas como nunca nós vimos antes. E nós cremos nesse movimento também e unimos a nossa força a isso. Você que deseja viver esse level up na sua vida de jejum e oração, pode nos acompanhar. Nós lançaremos um guia prático de jejum. Faremos esse jejum de 40 dias ao iniciar no dia 1º de março e experimentaremos um pouco mais do mover de Deus nas nossas vidas. Bom, a minha experiência de jejum mais forte foi no ano de 2017, onde nós experimentamos juntamente no começo desse movimento em Campo Grande aquilo que foram experiências maravilhosas e nos levaram a querer mais. E o jejum nos faz isso, nos desperta a mais de Deus, nos faz querer mais do sobrenatural, nos leva a conhecer mais da face do nosso Deus. E nós entendemos que tudo isso vem para um tempo em que o Senhor tem nos chamado a ouvir uma mensagem direto do trono dele, para que a terra venha a ser beneficiada com mais uma vez o tocar do avivamento e o despertamento de Jesus para a sua igreja. Nós entendemos que o Level Up vai colaborar em unidade para despertar essa juventude a viver uma vida de jejum. Nós faremos um jejum de 40 dias de 5 formas. Nós queremos que esse jejum venha a ser feito de uma forma gradativa, onde você vai poder fazer esse jejum periodicamente, ou seja, algumas horas por dia você tira o seu tempo para jejuar, ou seja, durante esses 40 dias você vai ter um tempo em que você vai jejuar. Nós temos pedido um tempo mínimo em que você esteja em jejum, leitura da palavra e oração. Todo jejum deve ser vencido com isso, em oração e leitura da palavra, que vai alimentar o seu espírito. Você precisa mortificar a sua carne, mas precisa também alimentar o seu espírito. Então nós temos um tempo em que nós
ficaremos em jejum? Nós temos pedido um tempo mínimo de 12 horas por dia, para que você realmente possa matar a sua carne e viver um tempo a mais. Talvez você já jejuou 6 horas, mas nós te pedimos, comece a experimentar isso. Tire uma refeição, sabe? Talvez você vai tomar um café, vai tirar o almoço, depois só vai jantar e você vai ver isso. Ou talvez você escolha fazer de uma forma diferente, dependente da sua rotina. E aí você vai poder viver esse tempo de jejum e experimentar, através da sua vida de oração, uma revelação e um poder maior de Deus. A outra forma de fazer esse jejum, nós estamos te chamando para fazer um jejum de Daniel de 40 dias. Se você nunca experimentou 40 dias de jejum de Daniel, talvez você tenha feito aquele jejum convencional de Daniel, que é o de 21 dias, eu te convido a fazer o jejum de 40 dias de Daniel, que vai ser muito impactante. Quando eu fiz a primeira vez, nós vivemos algo muito diferente do que vivemos naqueles jejuns que nós já tínhamos feito. Porque nos levou a um lugar que nós não conhecíamos ainda, nos esticou um pouco mais e nos trouxe a querer um pouco mais daquilo que era a vontade de Deus sobre as nossas vidas, matando um pouco mais a nossa carne. Nós também faremos um outro tipo de jejum, que será um jejum líquido, ou seja, você jejuará apenas consumindo líquidos, onde você vai poder tirar todos os sólidos. Você não vai mais se alimentar de forma em que tem o seu arroz, o feijão, a sua carne, mas você vai poder se alimentar de forma líquida, ou seja, uma vitamina, um suco, leite, tudo que for líquido, até mesmo aqueles caldos que tem até de pacotinho, você pode consumir, não tem importância. Então 40 dias dessa forma, e nós queremos te lembrar, qualquer coisa que você sentir, qualquer deficiência na saúde, qualquer mal-estar, você precisa parar. E você precisa orar e saber, eu continuo com isso? Não. Por isso nós te pedimos, acesse o nosso site, cadastre no nosso e-mail, entre em contato conosco. Nós queremos mentorear você nisso, te ajudar, guiar você de uma forma muito prática ao seu jejum. Não faça nenhuma loucura, faça aquilo que Deus realmente tem pedido para você fazer. Nós também teremos um jejum de açúcar, ou seja, tudo que vai açúcar você não vai consumir. Então você vai tirar o açúcar até mesmo do seu cafezinho, do seu leite, do seu achocolatado, você não vai comer mais isso. Você vai tirar o seu chocolate, tirar toda a forma de doce, refrigerante, tudo. E você vai poder também jejuar aquilo que é o seu prazer e poder se apresentar diante de Deus. Tirar todas essas formas. Aí você pode me perguntar como fazer isso, então, de uma forma em que você vai comer alguma coisa e já está lá o açúcar, por exemplo, uma sobremesa. Então você não vai comer a sobremesa, você vai jejuar e você vai experimentar algo muito novo na sua vida, eu creio. E o principal, que é o jejum de Jesus que nós conhecemos, que é o jejum de 40 dias somente ingerindo água, onde você que já tem essa prática de jejum, já jejuou por 3, 7, 14, 21 dias, já nesse tempo de período só tomando água, talvez queira se desafiar agora a viver esse jejum de 40 dias. Queridos, eu quero te dizer, é algo sobrenatural. Eu já experimentei uma vez o jejum de 40 dias só na água. Eu já fiz várias vezes o jejum de 21 dias na água. Muitas vezes o de 7, de 14 e o de 3 dias também já não tenho mais as contas de como fiz. E tudo isso nos leva a desejar ainda mais de Deus. O meu sonho era poder um dia realizar esse jejum de 21 dias na água. Quando eu realizei, eu falei, agora eu quero viver o jejum que Jesus viveu. Eu creio que no sobrenatural o Senhor pode me levar a viver isso. E não era para que eu cumprisse um prêmio, era para que eu experimentasse algo novo. E crer que eu queria seguir os passos do meu mestre, até mesmo no jejum que ele fez. E foi sobrenatural. Foi algo assim que trouxe um avanço ministerial como eu jamais imaginaria. Foi algo que abreviou os meus dias de revelação. Deus foi revelando, ministrando, manifestando o poder dele como eu nunca tinha visto. E eu quero te convidar a viver isso na sua vida. A viver aquilo que você nunca viveu, nunca experimentou, porque foi isso que eu vivi nesse tempo de jejum. No ano de 2017, o que eu considero o ano da consagração, eu vivi 96 dias em jejum, claro que não direto, mas eu vivi um tempo em que fui avançando e tendo alvos de avanço em jejum, ou seja, 3, 7, 10, 14, 21 dias, até aquilo que eu tinha me programado para 40 dias de jejum. Nós não queremos que ninguém pereça no caminho.
Nós não queremos que ninguém caia por causa de um jejum. Nós queremos que você se lance em um compromisso e creia que Jesus vai te levar até o fim nisso. Mas se você sentir alguma debilidade física, não se preocupe em entrar em algum outro tipo de jejum. Algum outro desses 4 tipos. Esteja monitorando sua saúde. Principalmente peça para o seu discipulador, para alguém que está cuidando de você, alguém da sua família, prestar atenção nas suas ações. Tem alguém cuidando de você nesse tempo de jejum. E por fim, se desafie a estar conosco. Dia 1º de março, domingo agora, começa. Nós vamos nos lançar nesse tempo desse jejum global de Jesus. Queremos trazer o avivamento que é iminente já sobre a terra, com olhos especiais para a nação brasileira, para esse tempo dessas pessoas que estão vivendo esse movimento do Level Up. O Level Up chegou para te tirar do lugar cômodo e te levar ao lugar sobrenatural, e nós cremos que esse jejum vai destravar e vai te trazer a viver o seu avivamento. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.